Boa noite a todos. Meu nome é Gabriel Neves Bianec. Hoje eu vou apresentar o nosso trabalho de máquinas de fluxo sobre o tema de sistemas de bombeamento. Bom, a gente escolheu um estudo de caso com base em um sistema de abastecimento de água, conforme este mostrado na figura. Aqui é uma representação do artigo que a gente escolheu, né? E posteriormente eu vou explicar o que vai ser essas alturas aqui. Bom, primeiramente a gente precisa de uma fundamentação teórica para a gente conseguir compreender o nosso trabalho. Então, com alguns termos que vão aparecer bastante daqui para frente. Primeiramente, uma tubulação de sucção. O que é a tubulação de sucção? É essa tubulação que vem antes da bomba. Em seguida a gente tem a tubulação de recalque, que é a tubulação que vem logo após a bomba, nesse aclive aqui até esse outro reservatório, né, de nível variável. Também a gente vai ter essa parte aqui das válvulas, né, a válvula de pé, a válvula de gaveta e a válvula de retenção, que fazem parte do nosso sistema de bombeamento. Bom, eu vou utilizar essa imagem aqui que eu tirei do livro do McIntyre, né, Bombas e Instalações de Bombeamento, para explicar melhor. Bom, primeiramente a gente vai ter a válvula de pé. Essa é a primeira válvula que vai aparecer no nosso sistema, e ela é a válvula responsável por manter o fluxo de água em um nível ascendente, né, fazendo com que ela suba através da tubulação. Em seguida a gente vai ter a tubulação, a curva de 90 graus e uma redução excêntrica, né, com uma redução do diâmetro. Em seguida a bomba, né, essa é a região da linha de sucção, como eu havia mencionado aqui anteriormente. Em seguida, já na linha de recalque, na tubulação de recalque, a gente vai ter uma ampliação concêntrica do diâmetro e em seguida a gente vai ter uma válvula de retenção. A válvula de retenção ela vai agir de forma que ela mantenha a vazão de água numa mesma direção, ou seja, que ela impede o fluxo de água de reverter a sua direção original. Se a gente fosse fazer uma comparação com um circuito elétrico, por exemplo, a válvula de retenção ela teria o mesmo papel que um diodo, que dá um sentido para a corrente elétrica. Aqui a válvula de retenção ela impede a reversão do sentido da vazão e também dá um sentido para esta. Em seguida a gente vai ter a válvula de gaveta, e essa válvula de gaveta ela tem a função de regular a vazão. Ela também pode ser fechada e aberta através desse mecanismo aqui, e em seguida a gente continua o nosso sistema com outra tubulação. Então, o último tópico aqui é de altura manométrica, né, que a gente vai calcular. A altura manométrica ela vai ser utilizada para a gente determinar qual que vai ser a potência da bomba que a gente vai usar. E determinar a bomba também, né, através do catálogo do Schneider. Então, a altura manométrica ela tem a função, ela é definida como sendo a altura que a bomba consegue elevar o fluido, né? Bom, então aqui tem uma representação esquemática do nosso sistema de bombeamento, com uma válvula em pé aqui, logo após o reservatório, uma curva de 90 graus, em seguida a bomba, né, que eu associei em paralelo com a tubulação, mas essa tubulação está fechada, então todo o fluido ele vai passar pela bomba. Em seguida a gente vai ter uma válvula de retenção. Aqui nós temos uma junção em 45, outra junção em 45 nesse aclive aqui, uma curva em 90 e uma válvula de gaveta. E aqui é o final do sistema, né? Aqui nós também podemos observar aqui a altura de recalque, né, que vai ser mostrada nos dados posteriormente, né, de 11,5 metros, e a altura de sucção, né, que é a altura em relação
a bomba e o reservatório de 4 metros. Bom, com os componentes do sistema, como eu havia falado, a gente vai ter um reservatório, uma válvula em pé, os tubos, né, por onde vai passar a água, as curvas de 90, né, essa aqui e essa daqui, as duas curvas de 45 no aclive, a válvula de gaveta e a válvula de retenção. Então, aqui nós temos os dados do nosso problema. A gente vai ter uma população de 500 habitantes, isso a gente vai utilizar para calcular a vazão. E o uso, né, diário de água, né, a cota diária de per capita, por cabeça, dessa população é de 200 litros por habitante em um dia. O desnível de sucção, como havia mencionado, né, a diferença entre a altura da bomba e a altura do reservatório, de 4 metros. A gente vai utilizar uma tubulação de PVC, e essa tubulação de PVC ela tem um coeficiente de rugosidade, né, já que a gente está utilizando o EPANET, né, que a gente vai utilizar para fazer os cálculos, ele utiliza a equação de Hazen-Williams para fazer os cálculos de perda de carga, né? Então a gente vai precisar do coeficiente de rugosidade que o próprio EPANET indica para plásticos como sendo de 140. A gente também tem uma jornada de trabalho da bomba de 8 horas em um dia. O comprimento da tubulação de sucção, isso é o comprimento dessa região aqui antes da bomba, é de 10 metros. O comprimento da tubulação de recalque, ou seja, a tubulação após a bomba, ela vai ser de 300 metros. E a gente vai ter um coeficiente de reforço aqui, que a gente vai utilizar para calcular a vazão também, de 1,25. E o desnível de recalque, né, a altura de recalque, de 11,5 metros, que vai ser a diferença entre o reservatório de nível variável, né, que vai ficar aqui em cima, e a bomba, né. Esse aqui é um reservatório de nível fixo. A água ele vai manter o mesmo nível. Aqui a gente tem os dados, né, em uma tabela. Os tubos retos aqui vai ser o comprimento real. A válvula de pé está num comprimento equivalente, né? O comprimento equivalente ele é dado como sendo o comprimento de um tubo, para que este tubo ele tenha a mesma perda de carga que um acessório. Então, a válvula de pé ela tem a mesma perda de carga que o equivalente a 25 metros de tubulação. A gente tem uma curva de 90 graus aqui, né, na tubulação de sucção, e ela tem um comprimento equivalente de 1,4 metros. Então, o comprimento virtual, que vai ser a soma do comprimento equivalente com o comprimento real, né, o comprimento real vai ser aqui nos tubos retos, em 10 metros, o comprimento equivalente da válvula e da curva de 90 graus, né? Somando tudo, a gente tem 36,4 metros. O mesmo a gente vai fazer para a tubulação de recalque, né? Tubulação de recalque aqui nos tubos retos vai ser um comprimento real de 300 metros. As curvas de 90 graus, as curvas de 45 graus também estão todas em comprimento equivalente. O mesmo vale para a válvula de gaveta, válvula de retenção e pela saída. Então a gente vai ter um comprimento virtual na tubulação de recalque de 315,20 metros. Esses comprimentos virtuais eles serão utilizados para a gente calcular as alturas, né, das tubulações de sucção e de recalque. E com isso a gente vai poder calcular qual que vai ser a altura manométrica do sistema. Então primeiro a gente vai fazer o cálculo da demanda e dos diâmetros. Esse daí vai ser bem importante para a gente ter um dado de entrada no EPANET, que vai ser utilizado para calcular a vazão. Então a gente vai esperar que a vazão que o EPANET proporcione seja um número bem próximo de 1,45 litros por segundo. Então, utilizando a equação aqui, que leva em consideração a população, a cota diária de população, a cota diária de consumo da população e o coeficiente de reforço, dividido em um dia, né, 86.400 segundos, a gente vai ter uma vazão de 1,45 litros por segundo. Então a gente tem essa relação aqui
da própria BNT, né, para a demanda de vazão da bomba, né, de 4,35 litros por segundo. E essa demanda para a bomba que a gente vai utilizar no EPANET como dado inicial. A partir dessa vazão aqui, a gente consegue calcular os diâmetros das tubulações, né? Então, utilizando essa equação aqui, que é também da ABNT, a gente chega em umas tubulações de aproximadamente 65 milímetros. Só que esse não é um modelo comercial. Os diâmetros comerciais eles estão entre 60 milímetros e 75 milímetros. A gente vai escolher o diâmetro de 75 milímetros, né? Se a gente lembrar da equação da continuidade, de vazão é igual a área vezes a velocidade, a gente vê que com o diâmetro de 75 milímetros, a gente vai ter uma velocidade econômica, né? Que vai ser menor do que 1 metro por segundo. Então, a gente vai partir para o cálculo da altura manométrica, que vai ser a altura que a bomba vai conseguir levar o fluido. Então, primeiramente, a gente vai calcular qual vai ser a altura aqui da tubulação de sucção, né? Através dessa equação, né? Que é empírica. E a gente chega em 0,53 metros. Então, com isso, a altura manométrica da tubulação de sucção, ela vai ser o HS, que é essa altura aqui do reservatório em relação à bomba, né? De 4 metros, né? O desnível de sucção, mais a altura aqui, dentro já do reservatório de nível fixo, que é a altura da tubulação de sucção, né? O HTS. Então, com isso, somando as duas, a gente vai ter uma altura manométrica de sucção de 4,53 metros. A gente vai repetir o mesmo cálculo para a tubulação de recalque. A tubulação de recalque, ela também é através de uma equação empírica, né? Levando em consideração os comprimentos virtuais, né? Aqui o comprimento virtual de recalque, aqui o comprimento virtual de sucção. E com isso a gente vai ter uma altura da tubulação de recalque de 13,5 metros. Então a altura manométrica de recalque vai ser a altura, o desnível de recalque, né? Que é os 11,5 metros, né? O HR, como descrito aqui, 11,5 metros. Mais esse daqui que foi calculado, né, a altura da tubulação de recalque. E com isso a gente vai ter uma altura manométrica de recalque de 25 metros. Somando as duas, né, a gente vai ter a altura manométrica total. Vai ser a altura manométrica de sucção mais a altura manométrica de recalque, 29,53 metros. Então, para a gente ter como base os catálogos, a gente vai arredondar esse número aqui para 30 metros. A partir disso, a gente pode fazer a escolha da bomba. E aqui representa um ponto de divergência entre a apresentação e o artigo, né? Já que o artigo ele vai utilizar um outro catálogo do Mark Peerless, enquanto a gente vai utilizar o catálogo disponibilizado do Moodle, né? Do Schneider. Então, com isso, a gente escolheu uma bomba centrífuga, né, de monoestágio, né, com rotor fechado. Aqui não está dando para dar um zoom, eu vou abrir aqui a tabela no próprio PDF do Schneider. Bom, a gente vai ter uma altura manométrica total, né, em metros de coluna d'água, de 30 metros de coluna d'água, né. Então a gente vai ver qual que vai ser a melhor bomba, né, para a nossa vazão. A nossa vazão, ou a demanda da bomba, né, era de 4,35 litros por segundo, né, que convertendo para metros cúbicos por hora, né, dá aproximadamente 15,7. Então a gente vai utilizar aqui, vai procurar qual que vai ser o mais próximo aqui dos 15,7 para 30 metros de coluna d'água, né. Então com isso a gente escolhe aqui uma bomba BC22R1B, né, com 15,9, né, de vazão para uma
altura de sucção de 0 metro de coluna d'água, né? E ela também tem uma potência de 5 cavalos, né? Que é a mesma potência da bomba escolhida no artigo. Aqui no artigo a gente vai ter os mesmos dados, né? E duas tabelas diferentes aqui para selecionar uma linha de bombas, né? Aqui para 3.500 RPMs e uma vazão de 15,7 aproximadamente e uma altura manométrica de 30, a gente vai ter a linha DE aqui, né? Se a gente vir aqui no catálogo, a gente consegue calcular o diâmetro, né, dessa bomba e o rendimento dela também. Então, com isso, a gente ia ter no modelo DE, né, um diâmetro de 164 milímetros, uma rotação, né, de 3.500 RPM e um rendimento de 53,5. Então, com isso, a gente pode utilizar essa equação aqui para calcular a potência da bomba, né, que relaciona o peso específico, a vazão, a altura manométrica e o rendimento dessa bomba, né. Com isso, já passando aqui para cavalos, né, a gente vai ter 3,25 cavalos, né, e com fator de correção 4,22. Só que o modelo mais próximo desse daqui, para essa bomba aqui, nessa linha DE, vai ser o modelo comercial de 5 cavalos, que vai ter a mesma potência que o modelo que a gente escolheu pelo catálogo do Schneider. E essa potência em cavalos aqui é aproximadamente 3,73 kW, né? Como a gente está dando uma entrada, vai dar uma entrada no EPANET de litros por segundo, ele vai fazer uma conversão já de todas as unidades do sistema pro SI, né? Então a gente vai ter que converter esses 5 cavalos aqui para quilowatt. Aqui, como eu havia dito, a potência de 5 cavalos, aproximadamente 3,73 kW. Então agora a gente entra na parte do EPANET, né? O EPANET, seguindo os critérios aí de softwares que poderiam ser utilizados no trabalho, é um software de domínio público, né? E gratuito. E ele realiza tanto simulações estáticas, né, de um sistema de bombeamento, como simulações dinâmicas. A gente vai executar as duas. Ele também calcula a vazão em cada uma dos tubos aqui e também a perda de cargas e outros demais dados que você desejar, né? Até velocidade, fator de atrito. E nos nós aqui a gente vai ter o cálculo da pressão. A gente vai ver como acontece isso na simulação dinâmica, né? A gente vai plotar uns gráficos. E na simulação estática a gente vai plotar uma tabela. Então eu estou aqui no EPANET, né? E aqui nós temos o nosso modelo do sistema de abastecimento que a gente está trabalhando. Aqui é o nosso reservatório, a primeira válvula, né? A válvula em pé, a válvula em gaveta e a válvula de retenção. A bomba, em paralelo aqui com esse tubo, que como você pode ver aqui nas propriedades, ele está no status fechado. Então aqui a gente vai ter a bomba, né? Aqui as propriedades da bomba, né? Então aqui a potência, já no SI, né, de 3,73 kW. Aqui a gente vai ter o nosso reservatório de nível fixo, né? E ele já está com a altura, né, considerando ali a altura da tubulação de sucção, né, de 4,53 metros. O mesmo vale para esse último nó aqui, que está com a altura de 25. E aqui o mais importante é a demanda, né? A demanda base, que vai ser a vazão, né, de 4,35 litros por segundo, que vai ser a própria demanda de vazão da bomba, né. Bom, a gente também tem as válvulas aqui.
O EPANET, ele permite que você dê o tipo da válvula, né? E ele dá esses 6 tipos de válvula aqui, que se você for ver no manual do EPANET, né? Que também vai estar nas referências, que são esses daqui, né? O Pressure Reducing Valve, o PRV, né? A válvula redutora de pressão. O PSV, a Pressure Sustaining Valve, a válvula sustentadora de pressão. O PBV, o Pressure Breaker Valve, que é a válvula para queda de pressão. Tem também o FCV, né? O Flow Control Valve, a válvula de controle de volume. Tem também o Throttle Control Valve, né? O TCV, que é a válvula de controle de queda de pressão, aliás, de perda de carga. E a válvula genérica, né? A General Purpose Valve, a GPV. Então a gente pode avaliar as válvulas em pé, a válvula de retenção e a válvula de gaveta, seguindo um desses 6 grupos aqui. Então a gente avaliou a primeira válvula, né, a válvula em pé como sendo do tipo FCV, a válvula de retenção como sendo do tipo PRV e a válvula de gaveta do tipo PSV. Agora a gente vai ter que calcular, vai ter que colocar também os comprimentos aqui, né, nos tubos, né, pipes. O diâmetro, né, que foi calculado, a gente ia utilizar o maior diâmetro comercial, né, de 75 milímetros, e a rugosidade, né, o coeficiente de rugosidade de 140. Aqui, como a gente tem uma curva de 90 graus, ela vai, como é um acessório, vai ter uma perda de carga associada a esse acessório, né? Então a gente vai, como não tem como colocar uma perda de carga aqui na junção, a gente vai ter que calcular, vai ter que colocar uma perda de carga associada ao acessório aqui já no tubo, né? Então, como eu coloquei aqui no anexo e tem no manual do EPANET, os coeficientes de perda de carga, né? Então, para um short radius elbow, né, que é um cotovelo de pequeno raio, a gente tem um coeficiente de perda de carga de 0,9, que é o mesmo coeficiente de perda de carga que está associado a esse tubo. Aqui na válvula, a gente também tem um coeficiente de perda de carga associado a cada válvula. Aqui também é possível ver que essa região aqui, essa pipe 21, esse primeiro tubo aqui, ele não faz parte do sistema de bombeamento. Então, para que ele não influencie na perda de carga, na vazão, a gente coloca que o comprimento dele é 1 e o diâmetro é de 10 mil, né? Fazendo com que toda a vazão que venha do reservatório de nível fixo passe por ele. Então, tendo uma perda de carga desprezível. Porque no EPANET a gente não consegue colocar uma válvula diretamente associada ao reservatório, né? Então, a partir disso, a gente pode fazer a nossa primeira simulação, né, a simulação estática, simplesmente clicando aqui no Run, né, e com isso a gente tem a primeira simulação, né, que é a simulação estática. Ou a gente poderia ter ido aqui em Project, né, e Run Analysis. Então aqui a gente tem a nossa primeira simulação, né, a simulação estática. Aqui em cada nó a gente vai ter a pressão que pode ser analisada simplesmente clicando aqui no nó, né? Quando você vai em Properties, você tem alguns dos parâmetros que o software calculou, né? Então temos a pressão aqui e a perda de carga, né? Enquanto se a gente for aqui num tubo, por exemplo, a gente vai ter o fluxo que está passando por esse tubo, né, de 1,31, a velocidade, a perda de carga, o fator de atrito, né? E a gente pode fazer com que todos esses dados apareçam numa tabela, né? Indo aqui em Report,
table e a gente pode selecionar se a gente quer os dados nos nodes, né, nas junções. E aqui as horas, né, que vai ser comentado posteriormente, né, a partir da simulação dinâmica. Então, primeiramente nos nós aqui, a gente vai ter a demanda, a perda de carga, né, e a pressão nos nós. A gente também, né, no EPANET pode avaliar qual que vai ser a qualidade da água, né, que está passando pelo sistema. E fazendo uma tabela em relação aos links, né, as tubulações, a gente pode ir aqui em columns, né, e determinar quais são os dados da nossa das tubulações que a gente tá querendo, né. Então aqui eu posso selecionar ou desmarcar. E com isso, a gente gera uma tabela, né, com os dados. Aqui com o fluxo, né, em litros por segundo, a velocidade, metros por segundo, a perda de carga, metros por quilômetros, o fator de atrito, razão de reação, qualidade, né, da água e o status, né. Aqui o único tubo que está fechado é o tubo 23, né, que é este tubo aqui, né, para água e toda para a bomba, né, já que ela está em paralelo, né, então esse tubo aqui, para não influenciar, ele tem que estar fechado. Aqui a gente vai ter também aqui do lado as pressões, né. Aqui a gente vê que a perda de carga muito grande, já está no vermelho, né, 296 metros, e aqui também 295, 295, 295 metros de perda de carga. Isso depois da bomba, né? Antes da bomba a gente vai ter uma perda de carga bem menor, já aqui no azul escuro. Com isso a gente executou uma simulação estática do sistema de bombeamento, né, considerando o primeiro dia às 12 horas, né? Agora, para fazer uma simulação dinâmica, a gente vai ter que trabalhar aqui no browser, né? Em padrões, aqui eu já defini um padrão. O primeiro padrão aqui, eu defini 8 períodos que a gente está analisando com os multiplicadores, né? Já a partir de um exemplo do próprio manual dos criadores do EPANET, né? Com os seguintes multiplicadores, né? Com um período de tempo de 3 horas de diferença entre cada multiplicador. A gente pode alterar também, pode adicionar um padrão novo aqui, com novos multiplicadores e um período de tempo diferente que a gente está analisando. E aqui no mesmo navegador, né, a gente pode ir aqui em opções, em tempos, né, e avaliar quais são os tempos que a gente está analisando. Então, eu coloquei uma duração total de 72 horas e um padrão de parada de tempo de 3. Com o relógio começando às 12, né? Às 12 horas. Então, para realizar a simulação dinâmica, a gente vem aqui em Map, né? Aqui a gente pode escolher qual que vai ser os parâmetros que podem ser avaliados, né? Então aqui a gente pode avaliar a elevação, né? Ou a qualidade inicial, ou a perda de carga, a pressão. Então, colocando aqui a perda de carga e aqui nos tubos, né? Aqui esse primeiro aqui é em relação às junções, né? E o segundo é em relação aos tubos. Então aqui a gente pode avaliar a vazão, né? A velocidade, a perda de carga, o fator de atrito. Então, colocando aqui mesmo a vazão, né? E com o tempo começando às 0 horas, né? Então aqui você pode dar um play. E com isso ele começa a fazer a simulação dinâmica. Então você pode ver aqui que a perda de carga está variando conforme as horas estão passando. Aqui você pode controlar esse tempo, fazer ele passar mais devagar ou mais rápido.
E aqui já dá para perceber um padrão, né? Que de tempos em tempos ele vai aumentando a perda de carga e depois ela vai diminuindo. A gente vai poder plotar essa variação em um gráfico, né? Então colocando aqui no máximo, a simulação já fecha ali as 72 horas, né? E a partir disso, a gente pode fazer um relatório, né, gerar um gráfico do sistema inteiro, por exemplo, ou selecionando um objeto ou do tipo de uma junção ou de um próprio tubo, né? Então vamos selecionar um tubo qualquer aqui, tipo uma junção qualquer, tipo a junção 9 aqui, né, que é a última. A gente pode vir fazer um gráfico da junção 9 e o parâmetro que a gente quer analisar. Estamos fazendo uma análise da perda de carga, né, da junção 9. A gente pode gerar este gráfico aqui, que é uma série, né, em função do tempo e da perda de carga. Então, como eu havia mencionado, ele repete esse padrão aqui de uma alta perda de carga que vai diminuindo conforme o dia vai passando, só que depois de um tempo ela volta a crescer. E ele segue esse padrão do tipo de uma série, né? Esse mesmo a gente pode fazer um gráfico também para aqui nos links, né? Analisar o que acontece em cada tubo, né? Ou se a gente quiser fazer uma análise do fluxo no sistema inteiro, a gente pode vir aqui em System Flow e fazer uma análise da vazão do sistema inteiro, né? Que também é uma série, né, em função do tempo, e aqui em relação à vazão, né, em litros por segundo. Então, como pode ver aqui, ela vai ter uma vazão diferente aqui, conforme o dia vai passando, num comportamento em forma de série, né? Essa relação aí ela pode ter muitas aplicações, né, dependendo do que você quer analisar e do quando você quer analisar, né, no caso da simulação dinâmica. E para terminar aqui, eu gostaria de fazer uma análise entre qual que era a vazão que a gente teve aqui no artigo, né? A vazão inicial, que foi calculada aqui no reservatório, que era de 1,45 litros por segundo, né? A vazão contínua em todo o sistema, né? E aqui, se a gente fizer a simulação estática, né? Fazer uma tabela, a gente vê aqui que a vazão ela chegou realmente bem próxima aqui no EPANET, né? De 1,31, enquanto lá no artigo, né, a vazão calculada foi de 1,45 litros por segundo. Então foi realmente bem próximo. E a velocidade também, a velocidade foi de 0,30 e é bem próxima também da velocidade que foi calculada aqui, de 0,98, né, para um diâmetro de 75 milímetros. Ainda aqui no EPANET a gente pode calcular uma vazão diferente se a gente tivesse um tanque, né, um outro reservatório aqui no final, né? Então a gente pode adicionar um reservatório e fazer uma ligação, né, com a tubulação e adicionar algumas propriedades aqui nesse novo tanque aqui. Por exemplo, qual que vai ser a elevação dele? Vai ser de 25, né? Que vai ser a elevação vai ser a altura manométrica de recalque. A gente pode calcular ou colocar aqui no EPANET qual que é o nível de água inicial do tanque, né? Então, por exemplo, a gente pode colocar 0 aqui com um nível máximo de 30 metros, por exemplo, e um diâmetro de 50, né? E aqui uns outros dados. A gente pode refazer as nossas simulações aqui, tendo em base qual que seria uma vazão para que esse tanque aqui ele fosse encher, né?
chegar da altura inicial, né, de 0 metros, para até a altura final de 30 metros. E também a gente pode colocar essa opção aqui se ele pode transbordar ou não. Tá? Então vou marcar aqui que ele não pode. E vou reexecutar a simulação. Então aqui você pode ver que as pressões, a perda de carga, elas mudaram aqui nas junções, né? Se a gente gerar outra tabela aqui, a gente vê que a vazão, ela se aproximou ainda mais da vazão que foi calculada inicialmente, né, no artigo, né? Que era de 1,45 litros por segundo e agora está 1,42. E a velocidade aqui também, né? Ela aumentou em 0,02, né, em certas regiões, e aqui no tubo 4 ela aumentou para mais de 1. Essas vazões negativas aqui, elas têm relação quanto ao sentido da vazão, né? Se a vazão aqui é de menos 1,42 litros por segundo para baixo, né? Então isso quer dizer que a gente tem uma vazão real, né, de 1,42 litros por segundo para cima, né, como a setinha está apontando aqui. A gente também pode refazer os nossos gráficos aqui para a vazão do sistema, né? E aqui dá para ver que a vazão produzida, né, ela vai se assemelhar bastante com a vazão consumida, né? Quando a gente adiciona um reservatório de nível variável no nosso sistema. Então, voltando aqui nos slides, né? Aqui a gente vai ter os resultados da simulação estática e os resultados da simulação dinâmica. Aqui eu coloquei o estado inicial, né, às 0 horas do primeiro dia. E aqui já um exemplo às 7 horas do primeiro dia, né? Isso daqui ele vai variar de acordo com uma série no tempo. Então ele vai variar entre esses dois estados aqui. Como ele pode ser visto aqui quanto à perda de carga, né? Que ele varia com uma série no tempo. E aqui tem os resultados da simulação dinâmica quanto à vazão. E por fim a comparação de resultados, né? Aqui que foi calculado no artigo, né, de 1,45 litros por segundo. E aqui é o calculado no EPANET, né, de 1,31 litros por segundo, realmente bem próximo, mas como foi visto, né, se a gente adicionar um reservatório de nível variável, a gente vai ter uma aproximação ainda maior do que foi calculado no artigo, né? Segundo o EPANET, a gente vai ter, se adicionar um reservatório de nível variável, uma vazão, né, contínua de 1,42 litros por segundo, né? Realmente bem próxima aqui do que foi calculado no artigo. Aqui eu coloquei a simulação estática já considerando o reservatório de nível variável, né? A simulação dinâmica aqui com o reservatório de nível variável, né? Para perda de carga no nó 9, né? E aqui a vazão, né, no sistema todo, considerando aqui a vazão produzida e a vazão consumida, né? Que você pode ver aqui que ela é bem semelhante. E por fim aqui a última comparação, né, como eu já havia falado, para o sistema com o reservatório de nível variável, a gente vai ter uma vazão de 1,42, né? Sem o reservatório de nível variável, a gente vai ter uma vazão de 1,31, e ambas são bem próximas aqui do que foi calculado no artigo. Aqui estão as nossas referências, né? E aqui eu encerro a apresentação. Muito obrigado pela atenção.